Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E gente, hoje eu quero falar sobre uma questão importante. A gente sabe que o país aí voltou a ter uma administração um pouco comprometida com um ajuste fiscal, ou seja, nós temos um governo que aparentemente não vai se preocupar muito com a estrutura econômica do país. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o ponto é, você não pode depender do governo para gerenciar a sua vida financeira. Você precisa gerenciar a sua vida financeira. Se você está estranhando isso aqui, está do avesso de propósito mesmo, tá? Porque me incomoda essas costuras aqui. Um dia talvez eu compre roupa sem costura, se é que existe. Mas voltando, o ponto é o seguinte. Eu quero falar de uma forma simples e objetiva sobre por que é importante você investir o seu dinheiro. Tem milhares de vídeos sobre isso na internet, tem canais muito bons, Primo Rico, o Me Poupe com a Natália Arcuri, Você Mais Rico, do Bruno Perini. Você pode consultar qualquer um desses canais e eles vão te explicar, tem vídeos bem básicos, mas eu queria também deixar um meu recado aqui em relação a isso, explicando um pouco o que são juros compostos. Então vamos lá, vamos supor que você ganhe R$ 2.000 por mês, certo? E você tenha dívidas. A primeira coisa que você tem que fazer antes de você investir, sempre, é pagar suas dívidas, sejam elas quais forem. Se você consegue, com os R$ 2.000, cortar gastos supérfluos, juntar dinheiro o suficiente para fazer uma proposta de desconto, vamos supor que seja um cartão de crédito, depois de um tempo, enquanto mais dilatado no tempo e mais dinheiro você tem, você consegue pagar essa dívida com desconto. Todo mundo, instituições financeiras, tem políticas de descontos. É lógico que elas vão ficar divulgando muito, mas a primeira coisa que você tem que fazer, se você tem dívidas, é eliminar suas dívidas. Posso fazer um vídeo só sobre isso, meta, escadinha, para você ir pouco a pouco eliminando suas dívidas. Tem muitos canais grandes sobre isso. Aqui eu quero dar um recado geral da importância de investir. Mas se você deve, você não vai investir. A primeira coisa que você vai fazer é pagar as suas dívidas. Se você não deve nada para ninguém, só as despesas recorrentes, que isso não é dívida, é o recorrente do mês, tipo água, luz, etc. Se você não deve nada para ninguém, mas você ganha um salário de R$ 2.000 e no final do mês você não junta nada, então, novamente, é uma outra linha de pensamento. Você tem que planilhar os seus gastos, ver o que é supérfluo e tentar juntar, no mínimo, 20% do que você ganha. É possível juntar, você deve estar gastando muito mais que isso. Geralmente as pessoas gastam 50% com bobagem. Bobagem mesmo, coisa inútil para a vida, perda de tempo. É só você ver o que você planilha e você analisar o que realmente você usa ou vai usar. É lógico, eu estou falando aqui de adaptações de padrão de vida. Às vezes a pessoa ela quer ter um padrão de vida maior ou muito maior do que aquilo que ela ganha. Então ela tem que se adequar a um padrão de vida, tanto de moradia quanto de transporte, etc., proporcional ao que ela ganha. Dentro dessa situação, desse contexto que é possível poupar. Mas vamos supor que você já consiga poupar o dinheiro que você coloque na poupança. A poupança ela vai perder para outros índices inflacionários. Então, quando você coloca na poupança, é muito melhor do que você gastar com besteira, mas você vai também estar a longo prazo perdendo aquele dinheiro, entendeu? Deixando de ganhar mais dinheiro do que você investiria. E aí tem uma escala de investimentos, que seria a renda fixa, para a pessoa não sabe nada e ela quer deixar o dinheiro. Se ela põe no Tesouro Selic, que a Selic é a taxa de juros que o Banco Central fixa, baseado em alguns critérios, o seu dinheiro que for ficar lá, você vai deixar um tempo lá, ele tem um preço ajustável, que chama marcação a mercado, mas eu não vou entrar também em detalhes agora, mas se você deixar lá do começo ao fim, você vai receber a taxa Selic, entendeu? Do período. Então você vai receber já mais do que a poupança e muito mais do que se você gastasse com besteira, você já vai estar no lucro. Agora, a melhor forma mesmo é você investir o seu dinheiro em fundos imobiliários, mas principalmente em ações. Ações têm um potencial de retorno muito maior. E se você investe a longo prazo, o risco é muito menor, tá? Se você investe verdadeiramente para se tornar sócio dessas empresas. Então, pouco importa a cotação do dia. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que são juros compostos. Esse é um vídeo bem básico, eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, mas vamos começar só com esse conceito de juros compostos e bola de neve. Você ganha R$ 2.000. Vamos supor que você consiga investir R$ 100 por mês em ações de uma empresa segura, perene, um grande banco, por exemplo. Tá?
que é um setor seguro, regulado, etc. Porque assim, investir na bolsa também tem que saber as empresas corretas para investir. Mas tudo bem, vamos lá. Você investiu R$100. Vamos supor que aquele banco pague ações bimestralmente. De 2 em 2 meses ele paga ações, certo? E ele paga R$1 por ação, ok? Então você tem R$100 ali investido. Beleza. Quando for feito o primeiro pagamento, você vai receber quanto? Você vai receber de dividendos, porque assim, quando a gente compra um pedacinho de uma ação, a empresa, você se tornou um pequeno sócio daquela empresa, a empresa, você vai ter várias pessoas trabalhando para você, o seu dinheiro vai estar trabalhando através dessas pessoas, e elas vão distribuir dividendos. O que são dividendos? É a remuneração por você ser um pequeno dono, você é um acionista da empresa. Então, no final do mês, ela tem um lucro total. Esse lucro total, ela vai pagar impostos, ela vai decidir o que fazer, mas uma parte desse lucro, uma fração desse lucro, é distribuída em dividendos para os sócios, certo? Que são os acionistas. Você é um deles. E isso é decidido tanto no Estatuto Social, que é como se fosse uma... Imagina a Constituição do Brasil ou a Convenção de um Condomínio. O Estatuto Social é um documento escrito em que hoje é público, você pode colocar o nome de qualquer banco, qualquer empresa, Estatuto Social, você vai conseguir baixar, tem todas as regras lá de quanto que ela tem que pagar por mês. Então vamos supor que ela pague bimestralmente, que seria excelente, que você vai receber 6 vezes por ano, o valor de R$1 por cota. Então, tá, janeiro, fevereiro você recebeu R$100, certo? Porque você tinha 100 cotas e você recebeu R$100. Você já tem R$100 investidos ali, certo? Vamos supor que a cotação da ação não mudou, certo? Vamos supor que a cotação... Para facilitar aqui, vamos supor que a ação também esteja R$1, tá? Isso aí é impossível praticamente a ação pagar, mas só para você entender. E você comprou, você tem R$200 agora. Só que daqui a 2 meses, você vai ter 200 ações e você vai receber mais R$1 por ação. Então você vai receber mais R$200. Você entendeu? E aí você compra. E aí quanto você vai ficar? R$300. Só que lá no outro mês, no sexto mês, você vai receber agora o proporcional que você tinha. 300, certo? Você tem 300 ações, você vai receber R$300. Você vai ficar com R$600. E essa bola de neve, ela vai aumentando com o tempo. Lembrando que, além disso, se a ação custa R$1 e ela passa para 2, por exemplo, você dobrou o capital que você tinha. Porque se você vendesse aquilo, você teria o dobro. Então você ganha praticamente de 2 formas. Você ganha com a valorização da ação e você ganha com os dividendos mensais. Só que a valorização da ação é uma armadilha perigosa, porque às vezes a pessoa fala, pô, então se eu vender isso aqui, eu vou dobrar o meu patrimônio e posso recomprar quando a ação cair e ficar especulando quando vai cair e quando vai subir. Quando na verdade, se você simplesmente reaplicar isso e ter dividendos todo mês, você não fica tão focado no valor do seu patrimônio que oscila conforme a bolsa oscila. Em sim, quantas ações você tem para ganhar X por mês, entendeu? Você pode fazer uma média. E como que você faz isso? Você estuda histórico de empresas que paguem dividendos de pelo menos 6 ou 7% ao ano, no mínimo. 6 ou 7%. E esse é o seu critério. Então você, por exemplo, você comprou uma empresa X e ela está pagando esse R$1 por ação. E você vai fazendo essa bola de neve, bola de neve. Vai chegar um dia que aquelas 100 ações, 200 ações que você comprava, sei lá, a meta que você tinha, só com os seus dividendos você vai poder comprar por mês. E vai chegar o dia que você vai falar, não, sobrou muito, eu vou pagar uma conta de luz. Depois eu vou pagar um aluguel. Vai chegar o dia que os dividendos vão ser iguais ao seu salário. Você vai, puto, paro de trabalhar, não paro, continua. Ou cria uma renda extra, bora de outras maneiras, mas até o ponto que você realmente não vai precisar trabalhar. Você vai trabalhar só se você quiser. Ou se você trabalhar numa coisa que você não gosta, você vai trabalhar numa coisa que você gosta, tá? Eu gosto de muitos canais, como eu disse, mas essa questão da bola de neve, eu prefiro ações, mas eu vou dar um exemplo que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir, por lei, 90 e tantos por cento do seu lucro. Ou seja, são empresas, eu tenho um vídeo gigante aí sobre fundos imobiliários do canal, mas basicamente, investidores compram um prédio inteiro, eles compram um prédio, o prédio é deles, eles alugam para vários escritórios.
e aí eles abrem o fundo imobiliário para captar renda. Então você compra um pedacinho daquele prédio. No final do mês, quando todos os aluguéis forem pagos, um pedacinho é seu, todo mês. Então vamos supor que a ação que o fundo imobiliário ele pague 1% ao mês. E você comprou 100 mil reais de fundo imobiliário, certo? Eles pagam, ao invés de dividendos, eles pagam proventos, mas é a mesma coisa, só uma forma. O provento, na verdade, é a forma mais genérica de outras remunerações ao acionista ou ao cotista. Provento é o gênero, daí tem as espécies. Dividendos, juros sobre capital próprio, etc. Mas vamos lá. Imagina um fundo imobiliário que você comprou, você tem 100 mil reais que você comprou e pôs no fundo. Você recebe 1.000 reais por mês, certo? Do fundo. Sem fazer nada, já é teu, tá lá. E aí no primeiro mês você recebeu quanto? 1.000 reais. Você compra, você tem 101 mil. No outro mês você vai receber 1%. Quanto que é 1% disso? Já não é mais 1.000 reais. É 1.100 reais. E aí você recompra. Aí você vai ter 102.100. Você percebe que isso vai formando uma bola de neve positiva para você, de renda passiva, que em um determinado momento você vai estar recebendo, sei lá, 10, 15 mil. Tipo, você fala, puta, mas eu estou recebendo mais aquilo que no meu salário. Porque você vai ter duas formas de alimentar isso. Com o que você poupou de 20% a 30% do seu salário, mais o que entra de proventos, entendeu? Os fundos imobiliários são uma forma para o iniciante um pouco mais simples de começar a investir que as ações. Mas eu tenho fundos imobiliários ainda na minha carteira, tendo a migrar para ter só uma carteira de ações mais para frente, quando eu tiver um bolo maior de dinheiro. Mas aí já é uma coisa mais complexa. Mas aqui, na verdade, eu só quero mostrar para você o seguinte. Se você estudar sobre investimentos e investir, o dinheiro vai trabalhar para você de uma forma muito mais rápida. E quanto mais o tempo passa, até a própria curva da Bolsa do Brasil, ela sobe caindo, assim. Dos Estados Unidos, então nem se fala. Mas você entende, elas sobem caindo, assim. Então o tempo, ele vai potencializando isso. Por isso que é muito importante que você assistir esse vídeo e comece a investir. Tem pessoas de 60 anos que falam, meu Deus, por que eu não comecei a investir antes? Tem pessoas de 15 anos que falam isso. Essa é a frase mais comum de quem aprende sobre investimentos. Por que eu não comecei antes, ontem? Eu mesmo queria ter começado, sei lá, com 10 anos de idade. Estou aqui com mais de 40. E assim, eu comecei a investir em 2018, gente. Do ponto de vista de, tudo bem, eu trabalhei bastante, fui tendo promoções nos empregos, trocando de escritórios para escritórios melhores, recebendo bonificações, com base no meu esforço, eu sempre me dedico muito no meu trabalho. Muito, muito, muito. Eu sou muito dedicado a entregar o melhor que eu posso para o meu escritório e para os clientes, sempre, sempre. Tipo, tem que fazer tudo o que você puder para obter o êxito naquilo que é o objetivo do seu trabalho. Você está numa coisa, você tem que estar 100% daquilo, entendeu? Mas isso você colhe frutos. Então eu colhi alguns frutos e tem um valor X que já é interessante em dividendos, mas ainda está longe de me gerar uma renda equiparada, por exemplo, ao meu salário. Mas eu vejo um caminho em que a bola de neve começou a pegar tração, entendeu? Eu vejo na prática, isso aqui não é uma opinião. Como eu sou advogado, eu não gosto de colocar aqui valores, falar de empresas, e eu não acho legal expor isso de uma forma expressa, porque assim, o meu objetivo, na verdade, é ajudar as pessoas a entrarem nisso, entendeu? Você vai ver um monte de gente fazendo isso, falando quanto ganhou, que tá milionário, que não sei o que lá. Isso aí não é a vibe aqui. A vibe aqui é que você se atente, entre e faça a coisa, entendeu? Por isso que eu não estou usando falas difíceis, inglês, mesmo sabendo tudo isso, tendo mestrado. O importante é o seguinte, ter o dinheiro na poupança, você vai levar 40 anos para se aposentar. O teu dinheiro investindo em boas ações, você vai levar 8 anos para já ter uma coisinha, entendeu? Todo mês. Que vai ser um complemento para você. E quando você chegar nesses 40 anos, você já vai ter um dinheiro incalculável. Não dá nem para te... Só você fazendo do jeito certo, aí você vai falar qual que é o jeito certo. Tem várias formas de investir. Eu tô desde 2018, 18, 19, 20, 21, 22. Tô há 4 anos, já mudei a minha estratégia algumas vezes.
Eu estou estudando uma estratégia mais a fundo, tá? Agora. Depois eu posso fazer um vídeo específico sobre essa estratégia. E com o tempo eu divulgo para vocês. Eu ainda tenho uma estratégia híbrida entre fundos e ações. Mas ao longo do meu patrimônio crescendo, eu vejo que a tendência é eu fixar mais em ações. Tá? Porque a perenidade das ações em relação aos fundos é similar, não é tão diferente se você escolher boas ações, e a possibilidade de retorno com as ações é maior. Mas nesse vídeo eu não quero entrar em muitos detalhes, eu só falo isso, gente. Pense em investir. Pense em investir. Esqueça a dependência de governo, que vale a pena investir. Eu recomendo que vocês pesquisem. Tem muitos vídeos na internet sobre isso. Autores como Peter Lynch, Donald Trump, a vida deles. Põe um vídeo para assistir. Aqui no Brasil, recomendo muito o Luiz Barsi, o maior bilionário pessoa física da Bolsa. Inclusive, não estou recebendo nada por isso, ele está lançando um MBA agora, a equipe dele do AGF+, que é Ações Garantem o Futuro, um canal muito bom também, de carteira previdenciária com ações, em que ele tem 4 aulas iniciais. Eu sei, tentem assistir pelo menos as 2 primeiras aulas. Eu vou colocar o link na descrição da primeira, ela dá caminho para a segunda. Só para vocês verem a vida dele e como que foi. Tá? Eu acho que é um bom exemplo. Eu tinha um professor de Direito Comercial muito bom, tá vivo ainda, faz muito tempo, mas tá vivo ainda, muito bom. Se chama Manuel Justino, ele é um grande comercialista, um grande especialista em falência. Ele ainda diz que as palavras emocionam, mas os exemplos arrastam. Veja um exemplo do Luiz Barsi, que ele foi um engraxate desde criança, muito pobre, a pessoa começou a trabalhar com 6 anos. E hoje ele tem mais de 4, 5 bilhões, ele é o maior investidor pessoa física na Bolsa. Sem ter nada genial, ele simplesmente fez um estudo, seguiu o estudo e foi isso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Como eu disse, nem conheço ele, nada, não conheço ninguém da GF, mas eu acho que é um exemplo de vida e um exemplo de linha de pensamento. Assistam os 2 primeiros vídeos, que é o primeiro contando a história dele, explicando um pouco da estratégia dele, e o segundo explicando por que investir em ações não é tão arriscado quanto te vendem, tá? Acho que é isso. Eu acho que o mais importante para mim é ensinar a pessoa a pescar. Ou pelo menos a comprar a vara e olhar o mar e começar a ver, olha ali, dali tem um peixe. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses vídeos, apesar de eu não ter nenhuma ligação com eles, eu tenho a formação suficiente para explicar qualquer questão. Pode deixar nos comentários, não, eu não entendi a questão dos juros compostos, eu não entendi o que é o yield on cost, o que é dividend yield. Eu posso fazer um vídeo mais curtinho, até falando, ó, dividend yield é isso, yield on cost é isso, e explicar cada uma dessas coisas que vocês vão ver ali no vídeo, entendeu? Os conceitos, sem problema nenhum. Mas o que eu deixo de mensagem que é mais importante é, primeiro, eliminem as suas dívidas, eliminem. Segundo, juntem dinheiro, pouquinho, sabe? Alguma coisa besta que você faz, que você sabe que é besta. Às vezes vai no bar, enche a cara, chega em casa com dor de cabeça, fala, puta, não construí nada aqui nessa noite. Não estou falando aqui para você ser um monge budista, é bom senso. Tipo, você tem 4 final de semana, sai 2 você poupa, entendeu? Bom senso. O bom senso é sempre melhor. E comece a investir. Essa é a mensagem que eu indico e peço, porque eu quero o bem das pessoas. Tá bom? Quando meus investimentos girarem muito mais, aí eu posso até mostrar pelo menos em proporção o que vai acontecer comigo. Tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima e